Por que o metabolismo trava após os 30 anos e como resolver? É isso que eu vou falar com você hoje. Principalmente, vou passar pelos tópicos aqui de por que que a barriga insiste, mesmo com dieta e com treino, os erros mais comuns depois dos 30, passo a passo para virar esse jogo e o próximo passo aqui depois desse vídeo, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Por que que a barriga insiste, mesmo com treino e dieta, mesmo você treinando e fazendo dieta todos os dias? Por que que você não consegue eliminar a barriga? Isso acontece principalmente por causa de hormônios, que eles estão em transição. Só que falando dos 30 aos 40 anos, principalmente para as mulheres, que logo após os 40 elas já começam a dar sinais de transição para a menopausa. E isso acaba influenciando no estrogênio e na progesterona, que são hormônios que acabam por desregular e com isso a gente tem esse acúmulo de gordura na região do abdômen, certo? Então, é um dos motivos principais pelos quais é tão difícil eliminar essa gordura da barriga. Estresse e cortisol alto também são coisas que estimulam o acúmulo de gordura na barriga. E por que que a gente tem esse acúmulo de gordura na barriga, né? Por que que o corpo faz isso? Porque quando a gente está estressado, antigamente a gente vivia em tempos de caça, onde a gente podia receber mordidas de animais e ser caçado. E o que que acontece? Quando o corpo está estressado, ele vai e acumula gordura na região do abdômen, porque é onde a gente tem mais órgãos vitais. Então, se eu tomasse uma mordida, por exemplo, em algum órgão vital, eu poderia morrer. E é por isso que o meu corpo ele acumula gordura nessa região para proteger de, por exemplo, mordidas. Caso eu fosse mordido, eu poderia ter uma resistência por causa da gordura e sobreviver um pouco mais. Infelizmente, a gente trouxe isso para os dias de hoje, onde a gente não é mais caçado, mas isso acaba acontecendo, certo? Então é uma defesa do corpo que acontece, ok? E a gente tem também a queda de massa muscular. Então, muito tempo sedentário, né? Imagina que você fazia atividade física até na época da adolescência, e aí você entrou para um estilo de vida onde você foi para a faculdade, onde você trabalhou tal, e você não tem mais tanta atividade física no seu dia. Esses anos de sedentarismo tornaram o seu corpo mais preguiçoso, seu metabolismo mais lento, menos massa muscular, né? Você usa menos os seus músculos. E aí a tendência é que seu corpo jogue esses músculos fora porque você não está usando. E isso causa o nosso desaceleramento do metabolismo. Desaceleramento não, desaceleração, né? Do metabolismo. E aí acaba acontecendo que a gente fica sem músculo e gastando pouca energia durante o dia, né? Ainda mais que tem muita gente hoje que trabalha mais home office, online e acaba não gastando tanta energia quanto antigamente, certo? E os erros mais comuns que a gente comete depois dos 30 anos, principalmente para quem está treinando, está fazendo dieta, são fazer só cardio ou um cardio muito leve, né? Então, quando eu faço um cardio, eu tenho um gasto de energia e eu tenho uma coisa muito interessante, que é a criação e o aumento de mitocôndrias. Então, o que que acontece? O cardio ele é muito benéfico justamente por isso. Quando eu faço cardio, eu gasto mais calorias do que na musculação, por exemplo, né? E eu tenho um aumento de mitocôndrias. Então, as mitocôndrias elas são organelas que a gente tem dentro das nossas células e elas vão se multiplicando na medida que eu faço o cardio, que eu forço o meu corpo a fazer mais estímulo aeróbio, né? Então, essas mitocôndrias, elas são como se fossem fornalhas que queimam gordura e aí, quando eu estou fazendo cardio, elas não só duplicam de tamanho, mas elas vão duplicando de quantidade. Então, eu tinha uma, eu vou tendo duas, eu tendo três, eu tendo quatro. E isso é muito bom, porque eu vou ganhando novas fornalhas que queimam gordura dentro do meu corpo. Então o cardio ele é muito importante, só que ele não cuida principalmente disso que eu falei para você, do metabolismo do nosso músculo. Quem faz isso é a musculação. Então se eu não fizer musculação, por mais que eu faça cardio, eu não vou conseguir manter meu metabolismo acelerado. E aí cada vez eu vou ter que comer menos para continuar tendo déficit calórico e continuar conseguindo emagrecer. Para quem não sabe, déficit calórico é quando eu como menos calorias do que o meu corpo gasta no dia. E é a única maneira de eu conseguir perder gordura, né? Vamos supor que seu corpo gasta 1.500 calorias por dia e você come 1.200. Todos os dias você está queimando, então, 300 calorias de estoque, certo? Só que, quando eu tenho um metabolismo desacelerado porque eu não faço musculação, esse metabolismo de 1.500 calorias vai indo para 1.450, 1.400, 1.350, e aí vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer. Então não adianta eu só fazer cardio, eu preciso garantir que meu corpo continue com o meu metabolismo acelerado, certo? Então é fundamental ter musculação também.
ok? E um outro erro que acontece é treinar como se ainda tivesse 20 anos. Então tem muita gente que extrapola os treinos, faz treinos muito agressivos, muito longos, muito pesados, e isso não consegue fazer o seu corpo recuperar, né? Geralmente a gente treina e a gente destrói a nossa massa muscular durante o treino. A gente vai recuperar e ganhar massa muscular quando eu tenho um bom descanso, né? Uma boa noite de sono, um sono bacana, e quando eu como adequadamente, né? Então, quando eu como principalmente proteínas que são responsáveis pela construção dessa massa muscular. Então, quando eu tenho esses dois alinhados, eu consigo ganhar massa muscular. E quando eu estou treinando num ritmo de 20 anos, por exemplo, minha recuperação é mais lenta e às vezes eu não consigo recuperar o suficiente. Aí o que vai acontecer? Eu vou lá treinar e eu não consigo pegar a mesma carga que eu pegava antes, eu não consigo progredir carga, eu não consigo evoluir, eu estou sempre cansado. E isso são indícios de que você não está se recuperando adequadamente. E se você não está se recuperando, você não consegue progredir, ok? Então, às vezes, menos é mais. Eu já peguei alunas que treinavam muito e reduzindo o treino delas, elas começaram a ter resultado. Por quê? Porque estava demais, né? Tudo que é demais é ruim até exercício, ok? E o passo a passo para virar esse jogo. Então, como é que eu faço para resolver isso? Vamos lá. Você precisa priorizar o treino de força, que é o treino de musculação, de ganho de massa muscular. Para quê? Para que essa caloria que você gasta parada, ela mantenha ou aumente, né? Então, em vez de eu gastar 1.500 calorias, eu vou começar a gastar 1.550, 1.600 calorias. E aí, simplesmente parada por dia, você vai começar a gastar muito mais calorias. No longo prazo, faz uma diferença muito grande isso. E te permite continuar comendo a mesma quantidade que você come, não precisa reduzir a dieta. Isso automaticamente também te dá mais força para treinar. Então, musculação é muito importante você fazer, principalmente priorizar ela, né? Então, fazer pelo menos umas 3 vezes na semana. De 3 a 6 tá bacana. Se você fizer 7, provavelmente já vai estar fazendo mais e não vai dar para recuperar direito. Então, toma cuidado com exageros, como eu falei anteriormente, certo? De 3 a 6 está excelente. E aí, cardio você coloca como um auxiliar, ok? Aí eu recomendo para você ou fazer 150 minutos por semana de um cardio mais moderado, que é um cardio onde você fica com batimento cardíaco entre 120 e 140 batimentos, ok? Você consegue pegar esses batimentos quando você segura na bicicleta, no elíptico lá, sai na tabelinha, ou você pode pegar no seu relógio, enfim, se você tiver um relógio legal que pega batimento cardíaco, dá para aferir pelo relógio também, certo? Ou você pode fazer 60 minutos de um cardio mais intenso, que são aqueles treinos de HIIT, aqueles treinos intervalados, que você faz tiro e depois descansa, tiro e depois descansa. Esse tipo de treino é mais intervalado, mais intenso, e você consegue fazer menos tempo e ter um gasto calórico tão bom quanto um treino moderado, certo? Então vai de acordo com o seu objetivo, vai de acordo com o seu tempo disponível. Eu já tive épocas na minha vida onde eu não tinha tempo e eu fazia cardios mais intensos. Hoje em dia, eu prefiro fazer cardios um pouco mais longos, né? Eu assistindo alguma coisa, mantendo meu batimento cardíaco, assistindo alguma série, alguma coisa, e aí eu faço 30 a 45 minutos de cardio por dia. Beleza? Você precisa ter refeições com proteínas e fibras. Então, por que proteína? Porque a proteína vai justamente manter a sua musculatura no seu corpo. Então, ela não vai eliminar a sua musculatura. Porque a gente não tem estoque de proteínas no nosso corpo. O que o corpo faz é o seguinte: eu estou precisando de proteína, eu vou quebrar o seu músculo e vou utilizar os aminoácidos das proteínas que estão nesse músculo. Porque eu não tenho estoque. E o seu corpo ele precisa de proteínas, principalmente para as funções vitais dele. Ele usa proteína para várias coisas no corpo, né? Unha, cabelo, pele. Então ele prioriza isso do que ter músculo. Né? Inclusive, ele não quer ter músculo, porque o músculo é muito gastão, gasta muita energia. Então, o seu corpo ele vai fazer de tudo para eliminar esse músculo, a não ser que você mostre para ele que você precisa do músculo. Como? Com musculação, certo? Então, se você não fizer musculação, provavelmente você vai perder o seu músculo, certo? E cuide do sono e da recuperação. Então, isso daqui é fundamental também. A gente cresce a musculatura durante o sono, sem contar que o sono também ele consegue melhorar os seus níveis de hormônio que eu falei para você. Então, lembra do cortisol alto? O sono ele regula o cortisol, né? O sono tem
fundamental importância para você desempenhar bem, não só no seu treino, mas na sua mentalidade, no seu dia. Se você está muito cansada sempre, provavelmente o seu sono não está bom. E aí, o ideal é que a gente durma pelo menos 6 horas e meia por dia, ok? Se você está enrolando para ir dormir, mexer no celular, alguma coisa do tipo, verifica se você consegue ir dormir mais cedo, né? O ideal é que você também não mexa em celulares 1 hora antes de dormir. Então, são alguns pontos que a gente tem que se atentar. Com certeza, nessa qualidade do sono, a maioria das pessoas consegue melhorar alguma coisa, principalmente largar as telas antes, de dormir, ok? Então, tenta fazer isso, tenta incluir um hábito de melhorar o seu sono para você conseguir melhorar também os seus resultados. Beleza? E qual que é o nosso próximo passo, então, para eu que quero acelerar o meu metabolismo e destravar ele depois dos 30 anos? Esse vídeo de metabolismo acelerado que eu fiz, vou deixar aqui para você clicar. Se você gostou, se inscreve no canal, já deixa o like e até o próximo vídeo.